Não, só para complementar o vídeo anterior, a questão é a seguinte, justamente, não é questão de simplesmente receber os mandamentos e obedecer. Não, claro, eu poderia até eventualmente estar errado, só que não, porque eu me daria um período sim, de transição, porque eu não tenho certeza se eu acreditaria totalmente, ou que já acharia que eu teria capacidade para obedecer os mandamentos logo na primeira. E daí eventualmente sugeriria para mim um período de transição a ponto de me cobrar o Novo Testamento. Por isso que eu levava em consideração o Novo Testamento. E por isso que eu constatei depois, quando eu tentei a questão da pregação em 2022, eu constatei, opa, peraí, se eu não tenho, se eu não acho que tenho proteção aqui, eu não tenho proteção lá. E aí eu começo a questionar o quanto eu teria proteção no Novo Testamento para esperar em 2021 os argumentos complementares essenciais. E aí eu não acho, porque eu não concordo que de 2020, se eu recebesse o argumento dos mandamentos até a recepção dos argumentos complementares, se aqui eu ia conseguir esperar esse período integral, uma vez que eu não estaria obedecendo os mandamentos, mas ainda o Novo Testamento por transição. E aí eu não garanto quando eu vou receber esse argumento. Poderia ser até mais atrasado. Aí entra esse período, esse limbo de dúvida novamente. Porque a questão é o quanto eu obedeço desde o começo. Claro, mas aí eu posso ser responsabilizado mesmo. Só que eu não vou fazer isso. Porque eu vou ter não vou dizer várias, eu vou ter uma boa quantidade de dúvidas a respeito da aplicação dos mandamentos. Não sei se várias, mas pelo menos algumas que seriam incapacitantes. E que seriam incapacitantes e que ia fazer um período transicional. Tanto que eu fui para ministérios evangélicos ainda naquele período mesmo depois da recepção da informação. Então o que acontece? Essa eu estou considerando como a hipótese mais real. Então, como eventualmente seria, aplica aí no Novo Testamento. Mas aí, como o pecado é sucessivo, sim, claro, eu entendo que a inocência de não saber. Agora eu saberia da informação, né? Mas ainda assim eu poderia, até por necessidade, vamos supor, poderia ter alguma proteção ali. Aí sim, por abdicação, por outras obediências. Mas eu sei que, como seria um pecado sucessivo, não ia. Aí não ia conferir essa proteção total, né? Ou mesmo se considerasse a questão da inocência, até porque nesse caso, vamos dizer, não exatamente inocência nesse caso, mas aí de repente entre aspas, uma misericórdia por entender que eu estava numa transição. Vamos pensar dessa forma, né? Uma inocência entre aspas. Não, mas aí eu estaria aplicando ainda o Novo Testamento até os argumentos complementares. Aí não tem garantia de proteção, porque aí eu consideraria a aplicação de argumento de longa duração. Argumentos de 7 dias que eu não conseguiria responder. Aí sim, porque eu estava relativizando aqui. Ah, mas você é responsável por aplicar os mandamentos. Eu não vou fazer por transição, mas eu aplico o Novo Testamento. Tanto que é o que eu constatei depois. E essa possibilidade existe. Até a ponto de, depois de receber os argumentos complementares, ainda poder receber o argumento de dúvida. De que aquilo seria prejudicial em relação a filhos espirituais, blá blá blá. A ponto de que eu só falaria em 2022, porque eu estava fazendo o argumento transicional, período transicional. Então eu não vou concordar com essa questão da responsabilidade, porque vocês estão fazendo isso muito rápido. Eu não faria isso tão rápido. Eu não acho que seria correto fazer isso tão rápido, né? Ainda mais uma coisa que eu tinha dúvida. Como é que eu vou aplicar isso aqui? Até tem uma verossimilhança, mas ao mesmo tempo é muito estranho. Eu não sei se eu vou conseguir praticar isso aqui dessa forma. Não sei se concordo e não sei nem se quero. Então isso aí tá, eu vou ter que mudar a vontade. Eu vou ter que fazer um período de transição. Então essa questão, vocês vão tentar fazer a força, não dá. Ah, mas os filhos espirituais. Olha, a maternidade espiritual vem em 2021. Eu nem sabia antes. Não, mas aí as outras pessoas, a questão contratual. Não, mas a questão contratual é relativa. Eu não concordo com as pessoas que dizem o contrário, porque daí não é melhor para as pessoas. Uma vez, inclusive, que a própria igreja não quer que se faça. Ou seja, é o melhor para as pessoas que eventualmente eu imponho, mas enfim, a questão contratual eu já trouxe aqui no canal, né? Talvez até ainda tenha algumas coisas a mais a dizer. Não concordo que seja um argumento tão forte como as pessoas dizem, né? Mas então é isso aí. Não, havia dúvida, havia período de transição, tem que levar isso em consideração. Não concordo que eu seja culpado. Não concordo, porque eventualmente eu estava levando o período de transição e houve vários impedimentos, ou pelo menos alguns impedimentos no meio do caminho. Não foi nem só a transição. Houve dúvida. No próprio período de transição, vamos contabilizar. No período de transição, houve dúvida, houve falta de vontade. Eu teria que mudar minha vontade para fazer isso, para deixar uma doutrina para ir para outra, né? Então, na verdade, são duas coisas para fazer: sair de uma e ir para outra, moldar a vontade,
buscar informações. E depois, quando eu recebo talvez as informações mais importantes, aparece outra dúvida. Né? Teria que aumentar a coragem para enfrentar pessoas se tivesse ataque, teria que aumentar a coragem para eventualmente falar contra Cristo. Então, na igreja ou fora dela. Não, tem que analisar tudo isso, tem que analisar tudo isso. Havia dúvida, eu não concordo com a crítica, mesmo havia dúvida antes, mesmo na questão de voltar, depois havia crítica, né? Seja, bom, independente, né? Então, não. Então, complemento ao vídeo anterior, acho que agora explicando mais amarradamente, né? Fica esse complemento no canal e valeu.